Vamos continuar o nosso estudo aqui sobre Gálatas. Estamos em Gálatas capítulo 1. Terminando o versículo 2, falamos sobre a localização da Galácia. E agora uma pergunta muito comum seria: a Galácia é um lugar bonito? Eu separei aqui duas fotos da região, como é a região hoje. A Galácia, ela fica na atual Turquia. E aqui temos duas fotos do lugar onde provavelmente estava localizadas as cidades que Paulo evangelizou durante a sua primeira viagem missionária. E aí, por essas duas fotos, a gente pode perceber o seguinte: sim, era um lugar bonito. Por um lado, algumas montanhas, por outro lado, um verde bastante rico. Alguém poderia dizer assim: mas e as ruínas, as fotos das ruínas, dos prédios? Bom, isso não temos. E se eu mostrasse também como é a região, a cidade atualmente, não teria nada a ver com a da época. Então o que podemos apreciar seria a parte da natureza mesmo, porque isso com certeza pouco mudou. Então nós temos aqui duas imagens da natureza da época e vemos que era sim um lugar bonito. Paulo então continua dizendo no versículo 3: graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Note que a saudação de Paulo, graça a vós outros e paz, é uma saudação que ele vai usar em todas as suas epístolas. Em todas as epístolas do apóstolo, nós temos essa expressão, graça e paz, fazendo parte da saudação. Algumas pessoas dizem que o apóstolo Paulo, ele tomou a saudação que era costumeiramente usada na época e adaptou essa saudação. Eles dizem que os gregos usavam também graça e que os hebreus usavam paz para saudar as pessoas com quem eles trocavam cartas e coisas assim. A verdade é que não é bem assim. Os gregos da época do apóstolo Paulo, eles usavam sim um termo parecido com graça no grego, mas não era exatamente igual ao termo que o apóstolo Paulo usava. Os gregos, eles usavam a palavra grega hairem, que literalmente quer dizer alegrar-se. É como se ele estivesse escrevendo alegrem-se, ou então votos de alegria, para saudar alguém por uma carta. Essa palavra grega hairem, ela vem de um substantivo grego, hará, que quer dizer alegria. Por isso que significa alegrar-se, alegrem-se. E esse substantivo grego, hará, ele tem origem numa raiz grega que é simplesmente har. Então o apóstolo Paulo, o que ele fez? Ele pegou essa raiz grega, har, e ele tirou dela uma outra palavra, haris, que quer dizer graça. Então a única semelhança da saudação da época entre os gregos e a saudação do apóstolo Paulo é que eles utilizaram uma palavra que vinha de uma raiz grega semelhante. Enquanto que os gregos da época utilizaram hairem, Paulo utilizou haris. As duas palavras vêm da mesma raiz, mas elas têm significado diferente. Entre os gregos, era um voto de alegria, uma saudação desejando alegria para o seu destinatário, mas para Paulo ele não queria enfatizar essa questão da alegria, ele queria enfatizar a questão da graça, do favor imerecido, porque é isso que a palavra graça quer dizer. Então, quando Paulo dizia graça e paz, ele pensava primeiro num favor imerecido da parte de Deus que os seus destinatários precisavam e, segundo o desejo do apóstolo, deveriam receber. Agora note, a palavra paz realmente era muito utilizada e até hoje é utilizada pelos hebreus para saudar alguém numa carta ou pessoalmente. A palavra paz, ela vem do hebraico shalom, que quer dizer paz, mas não simplesmente paz da boca para fora, mas paz no sentido de que haja uma boa relação entre a pessoa que recebe a saudação e o seu destinatário, entre a pessoa que recebe a saudação e o seu próximo, entre a pessoa e o próprio Deus. O desejo de paz entre os hebreus é no sentido bem amplo, no sentido de que haja uma boa relação, um bom convívio entre a pessoa que recebe o escrito e as demais que convivem com ela. Então o shalom tem sentido amplo. Quando Paulo utiliza shalom, também a intenção dele é que haja paz entre a pessoa e Deus. Não
exatamente entre a pessoa e o próprio destinatário e o remetente, entre a pessoa e outras pessoas, mas entre a pessoa e Deus. Então, o apóstolo, ele difere do costume da época em dois aspectos. Quando ele deseja graça, as pessoas da época não desejavam graça, elas desejavam simplesmente alegria. Quando ele deseja paz, ele não está pensando especificamente no sentimento geral em relação às outras pessoas, mas na relação da pessoa com Deus. Resumindo, quando o apóstolo Paulo escreve graça e paz, ele quer dizer o seguinte: eu desejo que aquele favor de Deus que ninguém merece, que a gente obtém por meio do sacrifício de Jesus Cristo pelos nossos pecados, esse favor maravilhoso que ninguém merece, eu desejo ele a você. E, consequentemente, por meio dessa graça que você recebe, você obtém o quê? Paz com Deus, reconciliação com Deus. Porque o pecado, ele causa separação entre os homens e Deus. Então, se nós tivermos essa graça desse sacrifício de Jesus em nosso lugar, aplacando a justiça de Deus e tornando propício a nós, nós com certeza obteremos também a paz, a reconciliação com Deus. Esse é o desejo do apóstolo para todos aqueles para quem ele escreve. Esse desejo de que a pessoa receba esse favor que ela não merece e assim ela alcance a paz com Deus, a reconciliação com Deus e assim tenha garantida a vida eterna. Esse é o maior desejo do apóstolo e é por isso que em todas as suas epístolas ele deseja graça e paz. Continuamos na próxima aula.